Você já saiu de uma conversa simples e se sentiu estranhamente esvaziado, como se tivessem retirado algo de dentro de você, sem que ninguém tivesse levantado a voz. Já se pegou duvidando da sua própria sanidade depois de passar algumas horas com alguém que, à primeira vista, parecia inofensivo? Já carregou durante dias uma culpa que não era sua, uma tristeza que não nasceu em você, ou uma exaustão que não conseguia explicar? Carl Jung dedicou a vida inteira a explorar os territórios mais sombrios e desconhecidos da psique humana. Ele desceu onde poucos têm coragem de descer, ao inconsciente coletivo, às sombras reprimidas, aos arquétipos que nos governam sem que percebamos. E o que ele encontrou lá foi uma verdade incômoda e brutal. O maior perigo que podemos enfrentar nas relações não vem necessariamente de pessoas más ou violentas. Vem de pessoas inconscientes. Pessoas que não conhecem a própria sombra. Pessoas que projetam, reprimem, se escondem atrás de máscaras ou se alimentam da energia alheia sem sequer perceber o que estão fazendo. Elas não te destroem com ódio declarado. Elas te dissolvem lentamente, gota por gota, até que um dia você olha no espelho e mal se reconhece. Neste mergulho profundo, vamos falar das 6 pessoas que Carl Jung, se estivesse vivo hoje, alertaria para você observar com extrema atenção e, em muitos casos, manter distância para proteger sua alma. Não se trata de julgar ou condenar, trata-se de enxergar. Porque a inconsciência, quando não reconhecida, torna-se uma força destrutiva silenciosa. E você, muitas vezes, acaba pagando o preço sem entender por quê. Respire fundo. Desligue as distrações. Silencie o barulho do mundo lá fora. E venha comigo para o escuro. É só no escuro que conseguimos ver claramente quem realmente está à nossa frente. A primeira figura perigosa é o projetor crônico. Ele não precisa gritar nem acusar diretamente. Basta estar perto dele para que tudo de ruim que existe dentro dele comece a ser jogado sobre você. Se ele se sente frustrado com a vida, é porque você não o motivou o suficiente. Se ele está ansioso, é porque você o deixou inseguro. Se ele fracassou em algo, é porque você não esteve ao lado dele da forma certa. Jung chamava isso de projeção psicológica, um mecanismo poderoso em que a pessoa descarrega no outro tudo aquilo que se recusa a reconhecer em si mesma. Você deixa de ser um ser humano completo e se torna um espelho vivo. Um espelho onde ela vê apenas seus próprios monstros. Quanto mais você tenta ajudar, consolar ou explicar, mais ela reforça a narrativa de que o problema é você. Você entra num jogo sem regras onde sempre sai perdendo. E o mais perigoso, quanto mais empático você é, mais facilmente se torna o alvo perfeito. A segunda é o prisioneiro da persona. Elegante, educado, sempre com a aparência impecável e as palavras certas no momento certo. À primeira vista, parece uma pessoa equilibrada, realizada e admirável. Mas por trás dessa máscara social perfeita existe um abismo de emoções reprimidas e uma alma que foi trocada por aceitação. Jung alertava que a persona é necessária para viver em sociedade, mas quando alguém se identifica completamente com ela, perde o contato com o self verdadeiro. Essa pessoa não tolera vulnerabilidade, nem a própria, nem a sua. Se você demonstrar cansaço, dúvida ou tristeza, ela se afasta ou te julga em silêncio. Conviver com ela é como viver dentro de um teatro onde o roteiro exige perfeição constante. Aos poucos, você começa a policiar suas próprias emoções, a medir suas palavras, a esconder sua espontaneidade para não incomodar. Até que um dia você percebe que também está usando uma máscara e já não sabe mais quem é por baixo dela. A terceira figura é o portador da sombra reprimida. Por fora, transmite calma, compostura e até uma certa superioridade moral. Por dentro, carrega uma tempestade de sentimentos que ele passou a vida inteira negando: raiva, inveja, desejo, medo, tristeza profunda. Jung repetia com frequência:
Aquilo que não integramos conscientemente acaba se manifestando de forma destrutiva. Quanto mais forte a persona, mais brutal será a sombra quando ela finalmente escapar do controle. Essa pessoa pode ser doce com estranhos e cruel com quem está mais perto. Pode sorrir o dia inteiro e explodir à noite por um detalhe insignificante. Você nunca sabe quando uma palavra ou gesto inocente vai acionar a bomba emocional. Viver ao lado dela é como morar sobre um campo minado. Você anda com cuidado constante, tentando não despertar o que ela se recusa a enfrentar. A quarta é o vampiro psíquico. Não precisa de violência. Sua arma é a dependência emocional. Ele se aproxima com fragilidade, com histórias de dor, com a necessidade constante de ser ouvido, compreendido e salvo. No começo você se sente importante, útil, generoso. Mas quanto mais você dá, mais ele exige. Sua atenção nunca é suficiente. Sua presença nunca basta. Sua energia é constantemente drenada. Jung descrevia relações simbióticas onde um ego se pendura no outro para não desabar. Essa pessoa não busca crescimento real, ela busca ser carregada. Ela transforma você em terapeuta, confidente, salvador, pai ou mãe. E quando você tenta recuperar seu espaço e colocar limites, vem a chantagem emocional, o você está me abandonando, as lágrimas e a culpa. Ele não te suga com força, ele te suga com necessidade. E o mais triste, você pode passar anos achando que está ajudando alguém, quando na verdade está se perdendo aos poucos. A quinta é o controlador moral. Sempre com um código rígido de certo e errado. Sempre pronto para julgar, corrigir e apontar falhas. Qualquer emoção humana natural, raiva, desejo, medo, tristeza, é vista como fraqueza, imaturidade ou pecado. Por trás dessa rigidez existe um terror profundo de encarar o próprio caos interno. Ele construiu uma fortaleza moral para não ter que enfrentar sua sombra. E exige que você também viva dentro dessa fortaleza. Aos poucos, você começa a se censurar, a esconder partes reais de si mesmo, a ter medo de ser autêntico perto dele. Conviver com essa pessoa é perder, dia após dia, a liberdade de simplesmente ser humano. A sexta e última é o possuído por arquétipo. Não é mais uma pessoa completa. É um papel que tomou conta dela por completo. Pode ser o herói eterno que nunca pode falhar, a vítima perpétua que nunca assume responsabilidade, o sedutor compulsivo que precisa conquistar todos ou o tirano disfarçado de protetor. Jung via nisso um dos maiores perigos da psique. Quando um arquétipo domina o ego, a pessoa perde a individualidade e age de forma automática, previsível e muitas vezes destrutiva. Você não conversa mais com ela. Conversa com o arquétipo que a possui. Se você sair do roteiro que ela espera, ela reage com rejeição, manipulação ou fúria. Relacionar-se com alguém assim é tentar dialogar com uma máscara que se acredita viva. Essas são as 6 pessoas que Carl Jung nos alertaria para observar com cuidado. Não por medo ou ódio, mas por respeito à sua própria integridade psíquica. Porque sua alma não foi feita para ser espelho de projeções, palco de performances, muleta de dependentes, depósito de sombras ou roteiro de arquétipos. Ela foi feita para ser inteira, livre e consciente. Agora você sabe. E o que se torna consciente, como dizia o próprio Jung, já não pode mais nos dominar da mesma forma. Se esse mergulho tocou algo profundo dentro de você, pare um momento e reflita. Qual desses perfis você já encontrou na sua vida? Qual deles, com honestidade, você já foi em algum momento do seu caminho? Deixe seu comentário abaixo. Seu relato pode ser exatamente o que alguém precisa ler hoje para abrir os olhos. Cuide da sua energia. Proteja sua alma com consciência. E nunca mais permita que a inconsciência alheia apague lentamente a sua luz. Porque quem foge da própria sombra acaba condenando os outros a carregá-la.
E você não nasceu para carregar o peso que não é seu.